Vamos lá. O sistema de governo. O sistema de governo depende do relacionamento entre os poderes executivo e o legislativo. Como assim? Simples. Vocês veem, vamos observar aqui, no meu caso, ó, eu olhando aqui, está no meu lado esquerdo, e aqui no lado direito. No lado esquerdo, o presidencialismo, e do lado direito, o parlamentarismo. Como é constituída essa relação entre o executivo e o legislativo? Para nós, aqui no Brasil, nós somos esse aqui, ó, certo? O presidencialismo, ok? Ou seja, o que é que acontece? O presidente, certo, eleito, aqui, o que é que acontece? Ele monta o seu ministério. Temos vários ministérios: Ministério da Defesa, da Casa Civil, da Educação, da Saúde, deixa eu ver o que mais, da Defesa, já falei, da Educação, da Cultura, mas a Cultura voltou para a Educação, existe mais um ministério, foi cancelado agora. Bem, continuando, só sei que o presidente eleito, ele já cria o seu grupo ministerial, aquelas pessoas de confiança que vão tomar conta de pastas importantes, certo? Onde esses ministros, eles vão, cada um vai ter as suas responsabilidades dentro do seu ministério. E eles terão que prestar contas ao presidente, certo? E o que é que acontece? O Congresso, já a relação do Congresso, o que é? Certo? Ou seja, os ministros, eles fazem parte do executivo, porque ele ajuda a administrar o país, certo? Como um presidente não pode conhecer tudo, dominar tudo, então os ministros servem como auxiliadores, como aquelas pessoas que vão a orientá-lo, certo? Ou seja, vão ajudar ele a administrar o país. Já o Congresso não. O Congresso em si, ele já vai o quê? Fiscalizar quem? Ele já serve como fiscalizadores. Ele tem essa função de fiscalizar como estas pessoas estão administrando o nosso país. Se eles estão cuidando do nosso dinheiro, do dinheiro público. Se realmente esse dinheiro está sendo destinado corretamente, se ele está indo para o destino correto. Então, o Congresso, ele serve para isso. Aqui no Brasil, ele serve para fiscalizar. Eles são os nossos representantes que fiscalizam pela gente, já que não podemos estar, como é que se diz, ali no pé, mas podemos de outra forma. Nós temos o site do Senado, que nós podemos acompanhar. Como nós vivemos na era digital, então nós temos hoje uma facilidade maior de fiscalizar os nossos governantes. Temos como fiscalizar, acompanhar toda a movimentação. Nós temos um portal da transparência, que a gente acompanha toda a movimentação, os gastos de cada ministro, de cada servidor público, o que é que eles ganham, deixam de ganhar, onde é que eles gastam. O cartão corporativo que o presidente e os grandes têm, que é para gastar. Ou seja, tem como a gente ter essa preceptação, ou esse cuidado de fiscalizar o nosso dinheiro, que somos nós que trabalhamos, ou seja, como nós somos a base da pirâmide, somos nós que sustentamos o topo, através do trabalho, do suor, do dinheiro que nós ganhamos, só que nós revertimos esse dinheiro que ganha. Entre aspas, vamos dizer que ganhamos dinheiro, porque ganhar ganha aqui no Brasil. Porque os impostos, as taxas, tudo isso recai sobre o nosso salário. Ou seja, a gente paga isso tudo, devolve dinheiro para eles. Esse dinheiro nunca é nosso, a gente só faz devolver para eles, posso dizer. Entendeu? Por isso, pessoal, eu quero que vocês entendam a importância que vocês têm. Porque essas políticas, aonde, dependendo do governo, recai sobre a gente. O preço dos produtos, da gasolina, das matérias-primas, de alimentos, frutas, dos automóveis, ou seja, tudo isso está agregado. Às vezes a gente se reclama, o salário mínimo é pouco, eles ganham muito, mas a gente faz a nossa parte.
Será se realmente nós fazemos a parte de fiscalizar nossos governantes? Não. Às vezes nós deixamos e, como a gente já falamos dos poderes, da ideologia, se deixa levar por aquilo, às vezes por pessoas, por influências. Às vezes nós nos deixamos levar por isso. Entendeu? Nos deixamos influenciar por algo. Às vezes por interesse próprio. Muitas vezes o interesse próprio sobrepõe o coletivo. Por isso que aqui no Brasil as coisas é assim desorganizadas. Existe corrupção, tanto da parte política como da parte do cidadão. Entendeu? Ou seja, o presidencialismo era para isso, era para o povo ter o poder. Ou seja, nós temos o poder de colocar essas pessoas aqui, ó. Até os ministros é culpa nossa. Somos nós que colocamos ele lá, indiretamente colocamos ele lá. Porque nós elegemos um presidente e ele coloca seus ministros. E o parlamento? O parlamentarismo já é ao contrário. Nós temos o chefe de Estado, que nesse caso... pessoal, falando... Vou colocar um pouco aqui, que o presidente no nosso país, no presidencialismo, ele tanto assume o papel de chefe de Estado como chefe de governo, viu? Certo? Vamos lá. Já que no parlamentarismo, o chefe do Estado é o monarca, ele representa o Estado, o país dele, ele só tem essa função, certo? Mas é ele que escolhe o primeiro-ministro, certo? Como se diz, ele vai ser, como se diz, o chefe de governo. E ele monta seu gabinete, que no caso aqui seria, no caso nosso, seria os nossos ministros, certo? Eles aqui. Só que não é decidido só por eles. Quem vai decidir? Quem vai dizer se aprova ou não? Se essas pessoas são capazes ou não? Agora o parlamentar lá, é eles que vão decidir se aprova ou não a escolha deles. Se realmente eles são pessoas capazes para lidar com a situação, de agregar valor àquele departamento, certo? Ou seja, o rei escolhe o primeiro-ministro, ou seja, o chefe de Estado escolhe o chefe de governo monta o seu gabinete, porque são eles que assumem o poder executivo, certo? A questão executiva do país, certo? E ele que vai determinar quem é o seu gabinete, ou seja, os seus assessores. Só que lá no parlamentarismo, ele não pode tomar decisão só. Ou seja, o parlamento, ele vai decidir se aceita ou não, aprova ou não, tá bom? E às vezes ele pode aprovar, desaprovar um ou dois, ou demais aprovar. Então, aqueles lá tem que ser trocado, entendeu? Vamos lá? Bom, continuando aqui, pessoal. Desculpa aí. Vamos lá. Dando continuidade aqui. O presidente, como aqui a nossa função aqui é o presidente, o poder executivo, nós temos o poder legislativo e o judiciário. Aqui eu só coloquei um esquemazinho para vocês darem uma olhada. Que como eu falei, o presidente, ministro, os secretários e os agentes governamentais fazem parte do poder executivo. O legislativo, que é a Câmara dos Deputados, senadores, e o judiciário, que é o Supremo da Corte, o Tribunal Regionais, juízes, e assim por diante. Certo? Vamos lá. As formas de participação política. Os partidos políticos são organizados alicerçados em uniões voluntárias, orientados para influenciar ou conquistar o poder do Estado. Como assim, pessoal? A gente sabe que o poder político, os partidos políticos, eles são pessoas, primeiramente. Certo? Então, para isso, eles precisam o quê? Para montar um partido forte, certo? Dentro do Estado, eles têm que ter uma quantidade enorme, grande de pessoas. E para isso, eles têm que alicerçar, certo? Trazer pessoas de forma voluntária a se coligar ao seu partido, certo? Vamos ver mais na frente. A sociologia, eu vou explicar melhor. A sociologia... Sociologicamente, o que é esse país? São estruturas fundadas na ideologia da representação política. A questão ideológica, o ideal, as suas premissas, certo?
O que é que você acha certo? O que é que você acha de errado? Ou seja, o partido político ele é isso. A pessoa analisa a concepção ideológica dos partidos e vê se identifica com aquilo, para poder fazer a sua coligação. Se as ideias, as concepções ideológicas, ideias, as premissas, tudo isso vê se encaixa com a sua. Juridicamente são organizações de direito privado, que tem o CNPJ, que congregam cidadãos com afinidade, como eu terminei de falar, afinidade ideológica, pensamentos, ideias iguais. São forças políticas que contestam ou sustentam os governos, ou seja, nós temos a oposição e a situação. A situação é aquela que sustenta o que o governo fala, determina, cria, entendeu? Já a oposição não, confronta aquilo, falando, não, ali é errado, ele não pode fazer aquilo, entendeu? Para isso que serve a oposição e a situação, para ver esse equilíbrio na questão do poder do político dentro do Estado. Vamos lá, continuando aqui, pessoal. O sistema dos partidos influi na conformação do poder, de modo que interfere na formação do governo e age sobre o regime da separação dos poderes. Então, a tipologia nós temos aqui a monopartidária, que nós temos quando só tem um partido, que no caso lá na China, um único país que eu conheço. O poder está concentrado num comitê do partido, ou seja, um secretário-geral deste partido, que ele rege toda a estrutura partidária dentro daquele país. E temos o bipartidário, é quando existe apenas dois partidos. O bipartidarismo pode ser real quando existe apenas dois partidos, como a gente fala, que hegemonizam as disputas eleitorais. Exemplo, nos Estados Unidos nós temos os republicanos e os democratas, ou seja, só tem dois partidos. Não existe outro, só eles dois que disputam o poder. Então lá as pessoas ou é democrata ou é republicano. Ok? Já no nosso país é multipartidário, porque existe uma variedade de partidos que disputam as esferas governamentais, como ocorre aqui no nosso Brasil, como existem vários partidos, PMDB, PSDB, PT, PTB, PT, PSDB, PRO, DEM e assim por diante, certo? Como acontece aqui no Brasil, nós temos um sistema, certo, eleitoral, que esse sistema ele dita as regras, estabelece a disciplina, certas eleições, estabelecendo horários, dias, questão das propagandas para cada candidato, ou seja, ela estrutura, ela organiza, certo? Ela disciplina as eleições, como ela vai acontecer, como vai ser as regras de eleição para os cargos, cada cargo, como é que vai ser eleito, como é que vai ser a questão dos votos, entendeu? Como a gente sabe, o poder executivo sempre é o majoritário, quando quem tirar maior voto, pronto, beleza, entra. Já no legislativo já tem a questão proporcional, certo? A questão é proporcional ao voto, que ainda recai sobre a questão do coeficiente eleitoral, que é a questão do voto válido sobre o número de vagas, ok? Nós temos a Câmara bicameral, ou seja, porque nós temos na Câmara dois tipos, temos o Senado e os deputados, a Câmara de Deputados e a Câmara do Senado, certo? Que regem também a questão da da criação de leis, fiscalização, essas coisas. Fiscalizar as pessoas do executivo. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Um super abraço. Fiquem com Deus.